mês de crianças, mas também é o mês da Reforma Protestante, porque dia 31 de outubro é considerado o dia da Reforma Protestante. Então nós vamos estar falando e tocando aqui em alguns pontos que são extremamente importantes acerca da nossa fé, naquilo que diz respeito àquilo que nós cremos. Tá bom, irmãos? Então, preste bastante atenção, acompanhe essa série, não falte nenhum domingo, porque em cada domingo do mês de outubro nós vamos estar tratando especificamente sobre algum aspecto, algum ponto fundamental da Reforma Protestante. Então nós vamos falar sobre os 5 solas. Eu vou pedir para Débora botar aquela imagem dos 5 solas que a gente estava usando para divulgar essa série. A palavra sola é uma palavra latina, tá? É latina, e é uma palavra que teve origem na Reforma Protestante. Porque os irmãos aqui que viveram no Brasil pós-colônia sabem que há muitos anos atrás, as missas da Igreja Católica eram todas realizadas em latim. Os padres aprendiam latim e as missas eram realizadas todas em latim. Os estudantes daquela época que iam para os seminários estudarem teologia também aprendiam latim e era a língua muito falada na época. Então, meus irmãos, a Bíblia também foi traduzida para o latim. Era uma Bíblia, uma tradução que eles também tinham na época, a Igreja Católica, e daí surgiu então os 5 solas. A palavra sola significa somente. Somente. Então, esses 5 solas são considerados os pilares da Reforma Protestante. São 5 pilares da Reforma Protestante, 5 pilares da Igreja Reformada. E nós também temos uma tradição reformada. Nós todos como cristãos somos frutos da Reforma Protestante. São esses 5 solas. Sola gratia, que significa somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. E soli Deo glória, somente a Deus, glória somente a Deus, ou somente a Deus a glória. Então, esses são os 5 solas da Reforma Protestante. São 5 pilares da Reforma Protestante que nós vamos estar tratando ao longo desse mês de outubro. E hoje nós vamos falar sobre um desses solas, que é o sola fide, o somente a fé. Somente a fé. Esse é um pilar extremamente importante desse movimento que foi a Reforma Protestante. Esse grande e importante movimento que aconteceu no seio da igreja e que trouxe mudanças tão importantes que até hoje nós lembramos da Reforma e entendemos como algo que Deus conduziu para que nós hoje estivéssemos aqui, meus irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui hoje, alguns já ouviram falar algo acerca da Reforma Protestante, alguns estudaram acerca desse assunto. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nada acerca da Reforma Protestante, mas eu gostaria de trazer aqui hoje um breve contexto do que foi a Reforma Protestante. Meus irmãos, a Reforma Protestante não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foram séculos de pequenas manifestações e reações por parte daqueles que enxergavam na igreja falhas, equívocos, desvios e viam uma decadência total e completa na igreja. Essas pessoas que olhavam para a igreja estabelecida viam que muitas coisas precisavam acontecer e mudar urgentemente. Esses reformadores, que são aqueles que foram os grandes protagonistas da Reforma Protestante, foram homens que se levantaram contra a instituição da época. A maior instituição que havia na época do século XVI, que era a Igreja Católica. A instituição mais poderosa que existia. A instituição mais sólida que existia. A instituição mais poderosa que existia na época era a Igreja Católica. Mas esses homens olharam para a igreja da época e eles questionaram e se levantaram e questionaram alguns valores que precisavam ser revistos.
algumas questões que precisavam ser revistas. E porque esses homens se levantaram contra esta igreja, eles foram ridicularizados, muitos foram calados à força, muitos foram mortos e condenados à Inquisição, muitos morreram, foram queimados vivos, porque se levantaram contra alguns dogmas que não tinham embasamento na Escritura e na Palavra de Deus. Meus irmãos, esses homens arriscaram as suas vidas. Essas pessoas que foram os grandes protagonistas da Reforma Protestante, como Martinho Lutero, como Calvino, como João Hus e tantos outros homens, foram instrumentos de Deus numa época em que a Igreja Católica estava numa completa e total decadência. Esse período da história é conhecido como o período das trevas. O período das trevas. Meus irmãos, alguns desvios doutrinários que, no nosso entendimento, foram muito importantes para que desencadeasse essa grande reforma na igreja da época. Eu poderia listar aqui muitos, mas eu vou listar os principais aqui desvios doutrinários que impulsionaram a reforma protestante. Em primeiro lugar, no ano de 416, teve início o batismo de crianças recém-nascidas. Até o ano 416, as pessoas eram batizadas por imersão, eram mergulhadas na água. A partir do ano 416, começou a ser praticado na Igreja Católica o batismo de crianças recém-nascidas. Esse foi o primeiro desvio doutrinário, bíblico, teológico, que foi suficiente para iniciar o processo de reforma na Igreja. Uma outra prática também, em 431 foi estabelecido o culto a Maria, mãe de Jesus. A partir do ano 431 foi estabelecido esse culto a Maria. Foi um segundo desvio doutrinário que aconteceu, que impulsionou a reforma protestante. A oficialização do purgatório. Meus irmãos, vocês sabem que o purgatório é um conceito que foi inventado pela Igreja Católica, de um lugar para onde a pessoa que morre vai, uma espécie de lugar intermediário entre o céu e o inferno. Ela fica ali como se ela tivesse que pagar pelos seus pecados. Então aquela pessoa que viveu uma vida meio torta aqui na terra, então antes de ir para o céu, ela vai para esse lugar, ela fica lá até que ela esteja apta a ir para o céu. Esse conceito de purgatório não é um conceito cristão e muito menos bíblico. Então esse também foi um conceito que surgiu e que também impulsionou e deu gás para a reforma protestante. Uma outra questão foi o culto às imagens. A Igreja Católica também começou a adotar essa prática de veneração, adoração a imagens. E por fim, meus irmãos, aquilo que eu considero que foi o estopim, aquilo que foi a última gota para que transbordasse, para que essa reforma pudesse ser desencadeada e acontecer, foi a venda de indulgências. Quem aqui já ouviu falar na venda de indulgências? O que era a indulgência, meus irmãos? Era um documento, um papel que a Igreja Católica tinha, e você assinava aquele papel, e aquele papel significava a compra da sua absolvição do purgatório. Você estava comprando a sua salvação, você estava pagando pela sua salvação, a partir do momento em que você assinava esse documento e pagava por esse documento. Então, meus irmãos, isso aconteceu também no seio da Igreja Católica Romana. E isso feriu os princípios da Palavra de Deus, feriu o Evangelho puro, a pureza do Evangelho. Então, se você queria o perdão dos seus pecados, você poderia pagar por isso. Você tinha que ir lá e pagar pelo perdão dos seus pecados. Meus irmãos, essa foi a gota para que a reforma explodisse e para que esse grande movimento acontecesse. E aí coube alguns teólogos, alguns reformadores conhecidos como Martinho Lutero e Calvino retornar de novo para a Escritura. Então a reforma protestante não é nada mais e nada menos do que uma tentativa de retornar para a Escritura, um retorno de volta para a Escritura e de volta para aquilo que a Palavra de Deus afirma e diz como sendo verdade. Meus irmãos, o ápice da reforma protestante foi o dia 31 de outubro
17, 31 de outubro de 1517. Foi o dia em que Martinho Lutero, ele leva as suas 95 teses para a porta da igreja na Alemanha, em Wittenberg, essa catedral, e ele coloca então aquelas 95 teses na porta da igreja católica. Cada tese e cada ideia que Martinho Lutero colocou ali, meus irmãos, visava questionar alguns dogmas da igreja católica. Martinho Lutero coloca essas teses na porta daquela catedral. Hoje, se você visitar a Alemanha, você vai perceber que ainda existe esse local, essa catedral está lá, e muitas pessoas já foram conhecer esse lugar, onde Martinho Lutero afixou, pregou ali as suas 95 teses. A partir disso, meus irmãos, essas 95 teses de Lutero, que contrariavam alguns dogmas estabelecidos pela Igreja Católica na época, que não tinham fundamentação bíblica, se espalharam por toda a Alemanha. E depois que essas 95 teses de Lutero se espalharam por toda a Alemanha, houve uma grande reforma que se iniciou no século XVI. Uma volta à palavra de Deus, um retorno à Escritura. Meus irmãos, e uma coluna muito importante da nossa doutrina reformada é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Só la fide, somente a fé. Nós só podemos ser justificados por Deus. O que é ser justificado? É ser declarado sem culpa, é ser declarado perdoado, é ser declarado justo diante de Deus. Só uma forma disso acontecer, e é por meio da fé. A salvação não pode ser obtida através de nenhum outro meio, a não ser única e exclusivamente por meio da fé. O que os reformadores fizeram? Eles elevaram a fé acima das obras. Eles elevaram a fé acima das obras e fizeram questão de destacar, meus irmãos, a supremacia da fé em relação às obras. Ou seja, a salvação nunca pode ser comprada. A salvação é algo que nós adquirimos e nós conquistamos e alcançamos com base no nosso próprio esforço e empenho humano. É um ato da graça e da misericórdia de Deus em nosso favor, e nós nos apropriamos disso por meio da fé. Somente pela fé. Nós somos justificados por Deus apenas por meio da fé. Somente a fé. Somente a fé e nada mais. E nada mais. Meus irmãos, a briga de Lutero com a Igreja Católica, a maior briga de Lutero, foi em relação à questão da indulgência, como eu já falei. Surgiu um tal de Frei dominicano na época, conhecido como João Tetzel, e uma frase desse Frei dominicano ficou muito conhecida, ele ficou muito famoso por causa dessa frase, até hoje ele é lembrado por causa dessa frase. Esse Frei dizia o seguinte acerca da indulgência: tão logo a moeda no cofre ressoa, a alma sai do purgatório. Olha só, meu irmão. Tão logo se escutasse uma moeda caindo no cofre da Igreja Católica como pagamento da indulgência, já se liberava aquela alma que estava presa no purgatório para que ela pudesse ir diretamente para o céu. E o que era dito naquela época? Se você tinha um familiar que morreu, quantos aqui tem algum familiar que perderam? Todos nós, né? Temos algum ente querido, algum familiar que nós perdemos, que não está mais entre nós. O que eles faziam na época? O que esse Frei dominicano chamado João Tetzel, autorizado pela Igreja Católica, fazia? Ele chegava nos vilarejos, nas cidades, e dizia: olha, você tem algum familiar que está lá no purgatório, pagando os seus pecados lá? Ele está clamando por misericórdia, ele está clamando por salvação. O que você pode fazer? Você pode comprar uma indulgência. Você paga aqui por uma indulgência, você recebe uma indulgência, e a pena dessa pessoa que está no purgatório, ela é diminuída. Ela vai ficar menos tempo lá no purgatório. Ela não vai precisar passar muito tempo lá. Então, quanto mais você dava para a Igreja Católica, menor era a pena do seu familiar ou do seu ente querido, e ele iria para o céu mais rapidamente.
Septuaginta. Mas eu queria compartilhar com você nessa noite aqui, meus irmãos, uma reflexão de Lutero. Um pensamento de Lutero que eu considero extremamente valioso e importante. Ele diz o seguinte, meus irmãos: noite e dia eu ponderava, eu refletia, até que eu vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Então eu entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Meus irmãos, quando Lutero se depara com Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, ele descreve esse momento como sendo um momento em que ele sentiu como se as portas do céu estivessem sendo escancaradas para ele. As portas do céu se abriram para ele, porque Lutero era um homem extremamente exigente consigo mesmo. Ele tentava, por meio de obras, por meio de sacrifício, de flagelos e de tantas formas, obter a salvação. Mas quando ele se depara com esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, meus irmãos, esse versículo acertou o coração de Lutero como uma flecha, e naquele momento ele descobre o verdadeiro significado da salvação. E ele diz que foi como se o céu, as portas do céu se abrissem para ele. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Como isso é tremendo. Eu imagino o peso que saiu das costas de Lutero, o fardo que saiu dos seus ombros, quando ele descobriu e se deparou com essa grande verdade, que o justo viverá pela fé. A salvação não pode ser comprada. Você não pode pagar pela sua salvação. Você não pode contribuir de alguma forma ou participar de alguma forma para que você seja realmente salvo e seja justificado diante de Deus. Você não pode contribuir. Você não pode dar uma ajudinha para Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, a obra que Jesus consumou na cruz por nós, foi suficiente para a nossa salvação, meus irmãos. Amém. O preço foi pago por Cristo lá na cruz, por meio do seu sangue derramado. Oh, glória! Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A graça de Deus em nossas vidas e uma fé única e sincera em Cristo Jesus, em sua obra consumada na cruz, é a base, a razão para a nossa salvação. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração nessa noite, meu irmão. A graça de Deus em nossas vidas e uma fé única e sincera em Cristo Jesus e em sua obra consumada na cruz é a base para a nossa salvação. Amém? Eu gostaria de destacar aqui hoje, meus irmãos, alguns pontos fundamentais na doutrina da justificação pela fé. Alguns pontos que para mim são inegociáveis, são pontos extremamente importantes, meus irmãos, acerca dessa doutrina da justificação pela fé. Somente pela fé nós seremos salvos. Eu gostaria de convidar você a abrir, eu gostaria de apoiar esse primeiro ponto nesse texto de Romanos 3, 24. Então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 24. Esse é considerado o livro da Reforma Protestante, o livro de Romanos. Foi o livro que Lutero estudou, ou um dos livros que Lutero mais examinou, estudou com profundidade, foi o livro de Romanos. Você pode encontrar hoje muitos livros escritos por Lutero, estudos que ele realizou no livro de Romanos. Então é um livro extremamente importante para a Reforma Protestante, para nós entendermos o significado da nossa fé, da nossa salvação. Meus irmãos, o que diz ali o versículo 24? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o texto está aqui também para quem quiser acompanhar.
capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No dia da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algumas palavrinhas desse texto que eu considero extremamente importantes para a compreensão desse texto. A palavra que aparece aqui, propiciação, ela é uma palavra que aparece em outros lugares na Bíblia também. Quando a Bíblia diz que Jesus fez propiciação por nós na cruz, a palavra propiciação significa tornar propício. O que Jesus está fazendo na cruz? Está tornando Deus, através do seu sacrifício na cruz, Ele está tornando Deus propício a nós. Ele está fazendo com que Deus seja propício a nós. A propiciação significa isso, a palavra propiciação, tornar propício, tornar favorável. Porque todos nós, em Romanos você vai perceber isso, estávamos debaixo da ira de Deus. Todos nós estávamos caminhando em direção ao inferno, à condenação eterna, à morte eterna. Todos nós merecíamos isso. Todos nós merecíamos sermos condenados e punidos, meus irmãos, por Deus. E todos nós estávamos vivendo debaixo da ira de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo diz que Cristo na cruz fez com que esse Deus que estava olhando para nós com ira, Ele agora nos passa a olhar com amor, graça e misericórdia. Amém. Esse Deus se torna favorável, esse Deus se torna propício. Nós começamos a nos tornar aceitos por Deus, por causa daquilo que Cristo efetivou e realizou na cruz do Calvário, meus irmãos, e isso é glorioso, isso é maravilhoso. Oh, glória. O apóstolo Paulo ele vai argumentar isso do começo ao fim, que a nossa salvação ela é exclusivamente pela fé em Jesus, fé naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus realizou na sua obra. Meus irmãos, a Igreja Católica, até hoje, a Igreja Católica Romana, ela tem um entendimento de que fé mais obras é igual a salvação. Você precisa de fé, mas também você precisa de obras para ser salvo. Então esse é o conceito católico até hoje. E Lutero e os reformadores disseram que não é esse o entendimento bíblico, não é isso que a palavra de Deus afirma. Não é a fé mais obras igual a salvação ou justificação. Fé é igual a justificação mais obras. Deu para entender, meus irmãos? Essa matemática, essa equação. Não é fé mais obras igual a salvação. É fé igual a salvação mais obras. Se eu creio em Jesus, eu sou salvo, eu sou justificado. E a partir desse momento eu vou produzir essas obras que Deus quer que eu produza, que eu realize. Então eu não preciso, por meio das obras, alcançar a salvação. Mas eu preciso apenas e simplesmente crer em Jesus e naquilo que Ele fez. Um exemplo muito interessante que Martinho Lutero dá para tentar exemplificar isso é da árvore. A árvore, quando nós olhamos para uma árvore, é como se a raiz dessa árvore fosse a nossa fé e os frutos dessa árvore fossem as nossas obras. A raiz dessa árvore, que sustenta essa árvore, a sua raiz é a nossa fé, o que dá sustentação, base para a nossa salvação. Mas os frutos que essa árvore produz são de fato as nossas obras. Ou seja, os nossos frutos
as nossas obras são consequência da nossa fé. É uma consequência, meus irmãos. Se você foi salvo, se você se converteu verdadeiramente, se Cristo realmente realizou uma obra de salvação na sua vida, as obras, aquilo que você vai desempenhar, o seu trabalho, será apenas consequência disso, e não a causa disso. A causa é a nossa fé. As obras são apenas consequência. Com isso, meus irmãos, não estou dizendo que não é importante nós fazermos coisas para Deus, nós praticarmos a palavra de Deus, nós fazemos obras. Só que nós não podemos afirmar que nós seremos salvos mediante as obras. Então, quando você vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua, não faça isso querendo ser salvo, né? Eu vou ajudar essa senhora aqui porque desse jeito eu acho que eu vou ser salvo, né? Eu vou fazer algo lá na igreja porque eu vou ter um créditozinho lá com Deus. Meus irmãos, nós não temos nenhum crédito com Deus, nós só temos débito com Deus, meus irmãos. O nosso crédito é Jesus. Amém. Jesus é o nosso crédito diante de Deus. Mas nós, ao longo da história, só temos acumulado débitos com Deus. Nós estamos em dívida com Deus. E o que Jesus veio fazer? Ele diz: olha, eu tenho crédito. Eu tenho crédito. E porque eu tenho crédito, eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida que a humanidade tem para com Deus. E Ele fez isso. A justificação pela fé exclui todo o mérito humano. A lógica do mérito é uma lógica carnal humana. Ela não se sustenta na Bíblia. Se você quiser alcançar algo no reino de Deus com base no seu mérito, você vai dar com os burros na água. Você vai dar com a cara na parede. Porque nós não temos mérito nenhum, nós não vamos conseguir nada por causa do nosso mérito. O Evangelho não tem essa lógica meritória. A justificação pela fé, meus irmãos, exclui todo tipo de mérito humano. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos pelos méritos do sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos salvos pelos méritos da obra da cruz do Calvário. Aleluia. Meus irmãos, a minha pergunta para você nessa noite: você tem descansado nessa palavra? Você tem confiado em Deus para a sua salvação? Ou você tem confiado na sua própria capacidade? Ou você tem confiado um pouco em Deus e um pouco naquilo que você faz para Deus? Tem pessoas que estão tentando mostrar serviço para Deus. Estão tentando mostrar serviço para Deus com que intenção no coração? Eu vou mostrar serviço para Deus porque quando eu mostro serviço para Deus, Deus me aceita. Tem pessoas que têm esse tipo de relacionamento com Deus. Eu vou mostrar serviço para Deus porque à medida que eu vou mostrando serviço para Deus, Ele vai me aceitando. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que Deus te aceita porque Ele é amor. Deus te aceita porque Ele te ama em primeiro lugar. Não é porque você faz alguma coisa. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. E você não pode fazer nada para que Deus te ame menos. Deus sempre vai te amar da mesma forma, com a mesma intensidade. Sempre. Então a minha pergunta para você hoje: você tem confiado naquilo que Jesus fez por você? Você tem descansado na obra de Jesus? Você tem descansado, confiado? Ou você tem cedido à tentação de alcançar a sua salvação com base no seu esforço e no seu empenho pessoal, humano? A Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa retidão para Deus é como um trapo de imundícia. A nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Ela não serve para nada, a nossa justiça. Por isso que nós somos justificados pela fé naquilo que Jesus realizou por nós. A nossa justiça, meus irmãos, é como um trapo de imundícia para Deus. Eu não vou traduzir o sentido literal da palavra trapo de imundícia, porque ela é uma palavra extremamente indecorosa. Não vou, mas você imagina assim um pano sujo que não serve para nada.
a não ser jogado fora. Então a gente tem que confiar naquilo que Jesus fez. A nossa única saída, a nossa única esperança, a nossa única forma de sermos salvos, meus irmãos, é confiar em Jesus e na obra que Ele fez por nós na cruz. Amém? Amém. Não ceda essa tentação de querer dar uma ajudinha para aquilo que Jesus já fez por você. A salvação é somente pela fé. A única forma de se apropriar da salvação é mediante a fé em Jesus. Sola fide, somente a fé. Somente a fé. Meus irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui a respeito da doutrina da justificação pela fé é que a justificação pela fé revela o caráter amoroso de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, a justificação pela fé, ela revela o caráter amoroso de Deus. Amém. Você já parou para pensar que para a nossa salvação, o que Deus fez? Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deus olhou para a humanidade, para o mundo, e disse: realmente, essa humanidade está perdida assim. Esse mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Ele olha para o mundo, para o universo que Ele criou, formou, longe e separado dele por causa do pecado, e Ele diz: esse mundo não tem esperança para esse mundo. E aí o que Ele pensa? Eu preciso achar uma solução. E o que Ele faz? Ele dá aquilo que Ele tem de melhor, de mais importante, que era mais caro para Ele: o seu próprio filho, a vida do seu filho. Você já parou para refletir nisso, meu irmão? Parou para pensar nisso? Que o amor do Deus Pai custou a vida do Deus Filho, de Jesus Cristo. Alguns, para entender essa dinâmica da Trindade, o fato de que Deus é o único Deus, mas são três pessoas, como é que isso acontece? Deus está lá em cima, Ele manda Jesus, que é Deus também, né? E eu costumo sempre contar essa historinha, uma historinha bem conhecida. Você imagina que lá no céu estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa reunião. Eu estou aqui tratando de forma hipotética acerca desse assunto, só citando isso como exemplo aqui agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando sobre o plano de salvação. Como é que a gente vai alcançar esse mundo? Como é que a gente vai redimir esse ser humano? Aí de repente o Pai pensa assim: olha, tem alguns anjos aqui no céu, só que eu não posso deixar o meu trono, não posso sair daqui porque eu preciso administrar o céu, preciso tomar conta de tudo. E aí de repente chegou os anjos se intrometendo na conversa. Gabriel disse: olha, qualquer coisa eu estou aqui, me ofereço, qualquer coisa. Mas aí de repente, no meio da conversa, Jesus se levanta e Ele diz assim: olha, eu aceito ir lá morrer por eles, eu aceito dar minha vida, eu aceito sofrer o que eu tenho que sofrer, o que eu tenho que passar por eles, eu estou disposto a isso, e eu tomo essa decisão. Você já parou para pensar nisso? Nas implicações disso, na dimensão desse amor, na grandeza desse amor, na grandeza dessa bondade e dessa misericórdia de Deus. Ele deu o que Ele tinha de melhor, de mais importante. Eu pergunto para você: se Ele deu o Filho dele, o que mais que Ele não nos dá? Ou não nos daria, meus irmãos? O que mais que Deus
justificação pela fé revela esse coração amoroso e bondoso de Deus. Meus irmãos, o coração de Deus é como um rio de amor que é inesgotável. É como um rio que vai fluindo, e que vai transformando e curando e restaurando todas as coisas. A doutrina da justificação pela fé revela o quanto Deus nos ama, apesar do nosso pecado. O quanto Deus é amoroso e nos trata não segundo o nosso pecado, mas nos trata segundo a sua misericórdia, sua graça e seu amor. Meus irmãos, por que Deus nos concede a salvação? Porque Ele nos ama incondicionalmente. Por que Deus nos salvou? Porque o amor dele por nós é incondicional. Ele não tem condições. Ele nos ama sem limites. Sem limites. Esse amor de Deus é incondicional. Você pode crer nisso? Você pode crer e confiar no amor de Deus, meu irmão? E esse amor se manifestou a nós na pessoa de Jesus. Nós só precisamos crer nesse amor. Nós só precisamos crer que esse amor de Deus se cumpriu, se revelou a nós na pessoa do seu Filho Jesus, que veio a este mundo, que encarnou, que nasceu, que morreu, que ressuscitou e que vivo está, meu irmão. Vivo está esse Jesus que morreu por nós, que deu sua vida por nós. Ele ressuscitou e Ele está vivo para todo e todo sempre. Amém. Aleluia. E Ele reina vitoriosamente. Oh, glória. Ele não é um Jesus fracassado, mas Ele é um Jesus vitorioso, vencedor. O que Ele fez na cruz? Ele venceu a maior batalha de todos os tempos, a batalha pela salvação da humanidade do mundo. Era uma batalha que nós jamais iríamos vencer, mas Ele foi lá e venceu por nós. Os irmãos, Deus nos concede salvação porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso. Amém. Sabe qual é a grande diferença do cristianismo para as maiores religiões hoje do mundo, como o islamismo? Se você conversar com um muçulmano, eles não entendem esse Deus. Se você conversar com um muçulmano ou alguém que adora e serve a Allah como Deus, você vai perceber que eles não conseguem compreender essa dinâmica, esse relacionamento que Deus tem conosco, esse amor, porque o Deus do islamismo, meus irmãos, é um Deus carrasco, é um Deus irado, é um Deus extremamente exigente. Mas o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça e bondade. Essa é a grande diferença do cristianismo em relação às demais religiões que existem hoje no nosso mundo. Somente no cristianismo nós conseguimos ver a face de um Deus amoroso. Nós conseguimos contemplar o caráter de um Deus que é amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso. Somente no cristianismo nós percebemos essa realidade de Deus. Na doutrina da justificação pela fé, nós percebemos isso, o caráter amoroso de Deus. Por que é difícil crer no Evangelho? Por que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura? Para aqueles que creem é loucura, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão perecendo é loucura, para aqueles que creem o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque, meus irmãos, nós nunca vamos compreender isso. É um amor que nos constrange, é um amor que vai contra todas as lógicas, é um amor que contraria tudo aquilo que nós entendemos e compreendemos como sendo racional. Esse é o amor de Deus, meus irmãos, por nós. Por isso que é uma loucura a gente acreditar nisso. Mas foi assim que Deus resolveu e decidiu nos salvar. Foi assim que Ele nos alcançou. Foi com este amor. Por isso que o amor, por isso que o Evangelho, para aqueles que creem, é poder de Deus. É poder. Mas para aqueles que não entendem e não conseguem assimilar este amor, é loucura.
É loucura, é inaceitável, é irracional, mas é verdadeiro, é um amor verdadeiro. O amor que Deus tem por você é um amor real, é um amor verdadeiro. Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Amém? Amém. É bom ser amados assim por Deus. É bom nos sentirmos, sermos cada dia mais como se Deus derramasse sobre nós o seu amor. Porque a Bíblia diz que Ele derramou no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele derramou o seu amor em nós. Um Deus que nos ama de uma forma incondicional. A doutrina da justificação pela fé, ela nos revela esse coração de Deus. Tem alguns lugares que você vai que estão sendo apresentados por aí muitos deuses, até em muitas igrejas. Você vai a algumas igrejas, as pessoas estão apresentando e mostrando para você um Deus, mas um Deus que está muito distante desse Deus que está revelado nas páginas da Escritura e da Palavra. Um Deus irado, um Deus o tempo todo de mau humor, um Deus que está com o chicote na mão esperando você dar o primeiro tropeço para te chicotear, um Deus raivoso. E quando eu vejo muitas coisas acontecendo hoje por aí, eu olho e digo, olha, isso não combina com o coração de Deus. Essa prática, esse pensamento, essa atitude, essa visão, isso não combina com o coração de Deus. Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Porque foi isso que fez com que Ele viesse até nós e nos desse salvação, mesmo que nós não merecemos. Terceiro e último ponto que eu gostaria de tocar nessa noite com vocês, com base nessa doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Você pode repetir isso? Só para você acordar um pouquinho, eu vi tem uns que estão meio, se escorando de novo. Vamos lá. A justificação pela fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez. A justificação pela fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, a doutrina, esse conceito da justificação pela fé é a base do nosso relacionamento com o Senhor. Se você tocar nessa doutrina, meus irmãos, todas as outras doutrinas da igreja, temas que são importantes, eles vão cair, porque é o sustento. As demais doutrinas que nós temos como doutrinas bíblicas é a doutrina da justificação pela fé, é a base. O que levou o próprio Martinho Lutero a afirmar que a doutrina da justificação pela fé é de fato aquilo que faz com que a igreja ela ou caia ou ela se mantenha de pé. É essa doutrina que sustenta a nossa fé, o que cremos, o nosso cristianismo, o que nós percebemos e vemos de Deus, a nossa visão de Deus, a nossa visão de nós mesmos, tudo isso passa por essa questão. A justificação pela fé, meus irmãos, é a base de um relacionamento saudável e verdadeiro com o Senhor. Por isso que Lutero abriu os seus olhos quando ele leu lá o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. E esse é considerado o texto da Reforma Protestante, o texto áureo, o versículo áureo da Reforma Protestante. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Eu vou convidar você a ler comigo também, acompanhar comigo esse versículo. Capítulo 1, versículo 17 do livro de Romanos. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós não cremos naquilo que nós vemos. A nossa fé não se baseia em circunstâncias, na luta, nas dificuldades que nós enfrentamos. A nossa fé está ancorada em Jesus e na obra que Jesus fez e consumou na cruz por nós, meus irmãos. Quando Lutero se depara com esse versículo 17,
ele vê as portas do céu, literalmente ele tem essa sensação de que as portas do céu estão se escancarando diante dele. E ele percebe que a salvação é somente pela fé, é sola fide, é somente a fé, é somente a fé. Naquele momento ele percebe que a base do seu relacionamento com Deus não era fruto de uma vida impecável, mas era resultado da sua fé naquilo que Jesus havia feito por ele. Meus irmãos, como é que a gente se torna filho de Deus? Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram em seu nome. Creram. Você se torna filho de Deus quando você crê, por meio da sua fé, da nossa fé, é que nós somos adotados por Deus, é que Deus nos adota, nos recebe, nos aceita como filhos, e a partir daí nós temos condições de desenvolver um relacionamento com esse Deus, que do começo ao fim é baseado na fé, está sobre esse fundamento. Amém, meus irmãos? Eu vejo muitas pessoas hoje com medo de Deus. Elas vêm para Deus muitas vezes por causa de um sentimento de medo. Elas pensam assim: olha, eu vou me aproximar de Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou procurar Deus porque eu não quero passar a eternidade no inferno. Então eu vou para perto de Deus. Tem medo de Deus, medo do inferno e de tantas outras coisas. Mas a base, meus irmãos, do nosso relacionamento com Deus é a nossa fé no caráter de um Deus que é amoroso, que é bondoso. Quando nós cremos nisso, algo profundo e sobrenatural acontece no nosso coração. Nós vamos experimentando uma grande transformação, milagre, e vai se realizando, vai se manifestando na nossa vida de dentro para fora, de uma forma natural. Nós vamos percebendo que Deus nos ama como filhos amados, e que a gente pode se relacionar com Deus sem medo. Sem medo. E nós obedecemos a esse Deus não porque Ele nos impõe algo. A gente obedece a esse Deus porque nós o amamos. E nós temos prazer em fazer a sua vontade. Nós temos prazer, alegre no nosso coração, seguir as suas ordens, acatar as suas ordens, abraçar os princípios da sua palavra. Isso faz parte da nossa vida. É algo natural. Faz parte da vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, viver a vida cristã. Deus não está colocando uma faca no seu pescoço, meu irmão, e dizendo: olha, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você fizer isso ou aquilo, eu vou fazer isso ou aquilo para você. Não. É graça. É simplesmente graça de Deus. Que é um outro princípio que nós vamos aprender aqui. Vamos estudar um pouco sobre esse tema no outro culto. Sola gratia, somente a graça, que está atrelado também à fé. A graça é o conceito, é o princípio também que está atrelado à questão da nossa fé. Porque nós somos salvos pela fé, mas mediante a graça de Deus. Pela graça, mas mediante a nossa fé. A fé não é um pagamento pela nossa salvação. A fé é um instrumento para que a gente se aproprie dessa obra e dessa salvação. Quero convidar você hoje a deixar que esse Deus de amor te abrace.